Obrigada, achei que o senhor tinha esquecido de mim. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer, uma honra participar desse grande encontro, esse que é também uma grande festa, um momento de reflexão, né, que tem sobre a comunicação com fins tão legítimos, tão importantes para toda a sociedade. Quero também expressar o meu prazer, minha alegria de estar dividindo a mesa aqui com a Santuza, colega da PUC, que eu ainda não tinha oportunidade de estar junto, com a Silvia, com o Ricardo, com o Padre Djalma, né? Ter essa oportunidade de estar junto nesse momento aqui e que a gente aprende tanto, né, com cada fala, e agradecer o convite do Miguel de ter me trazido aqui para essa mesa, para essa participação. Bom, eu vou começar a minha fala com um trecho que está no final do livro Fedro, de Platão, o famoso filósofo da Grécia Antiga, onde há uma história sobre Tamuz, o rei de uma cidade, uma grande cidade do Egito Antigo. Um dia, Tamuz recebeu a visita do deus Tote, que foi comunicar que ele tinha inventado muitas coisas, como o número, o cálculo, a geometria, a astronomia e a escrita. O Tote exibiu, então, suas invenções, afirmando que elas deviam ser amplamente conhecidas, amplamente disponíveis a todos os egípcios, todas as egípcias. Tamuz, então, indagou sobre cada uma dessas invenções. Quando o deus falou sobre a escrita, Tote, então, declarou que ali estava uma realização que iria aperfeiçoar de modo muito extraordinário tanto a sabedoria quanto a memória dos egípcios. Tamuz, então, replicou que o descobridor de uma arte nem sempre é o melhor juiz para avaliar o bem ou o dano que ela pode causar naqueles que pratiquem essa arte. No caso da escrita, por exemplo, Tamuz considerou que ela poderia produzir o efeito oposto, porque aqueles que escrevem param de exercitar sua memória e se tornam esquecidos. E quanto à sabedoria, a escrita pode fornecer uma grande quantidade de informação, mas sem a instrução adequada. E como erudição nem sempre é sinônimo de sabedoria, os seguidores, então, podiam parecer instruídos, quando, na verdade, seriam bastante ignorantes. Essa história antiga pode ser aplicada a uma variedade de questões bastante atuais. Assim como Tamuz predisse o que aconteceria com a introdução da escrita, cada tecnologia de comunicação promove mudanças substantivas nas pessoas que interagem com elas. Tamuz acredita que nenhuma tecnologia é neutra. Os usos de uma tecnologia, em grande medida, são determinados pela estrutura da tecnologia em si. Então, de certa maneira, suas funções resultam de suas formas. Por isso, Tamuz não estava muito preocupado se as pessoas iam escrever, mas com o conteúdo dessa escrita. Mas ele estava preocupado com que as pessoas iam utilizar a escrita a partir de então. O universo da palavra impressa, que a gente vê nos livros, nos jornais, nas leis, por exemplo, enfatiza a lógica, a sequência, a história, a exposição, a objetividade, a disciplina. Já o universo da televisão, por exemplo, enfatiza a fantasia, a narrativa, a simultaneidade, a satisfação imediata e a resposta emocional rápida. Sendo assim, cada cultura precisa compreender, ao mesmo tempo, negociar com as tecnologias. Quem sabe daqui a 50 anos, competências que hoje a gente pode considerar fútil ou irrelevante, como jogar videogames, ou falar em várias janelas de chat ao mesmo tempo, não serão fundamentais para a vida em sociedade. A mudança tecnológica, ela não é nem aditiva, nem subtrativa. Ela é ecológica. Ecológica mesmo no sentido da biologia. Ou seja, uma mudança significativa gera uma mudança total. Então, dessa maneira, a gente pode voltar atrás na história e pensar que no ano de 1500, 50 anos depois da invenção da prensa tipográfica, não se tinha a velha Europa, mais a imprensa, mas uma Europa completamente diferente.
O mesmo ocorreu com os Estados Unidos e a televisão, ou com o Brasil e o telefone celular. Alguns efeitos a gente já pode observar na sociedade contemporânea como resultado da entrada em cena do computador pessoal ligado à internet. Essa mídia, em questão, por exemplo, ampliou largamente a participação do público nos meios de comunicação, como a gente já falou aqui, né? Considerando a promoção da interatividade num nível global. Essa mídia também envelheceu as funções, por exemplo, do telefone, do fax, da secretária eletrônica, da máquina de escrever, do pincel, do papel, do CD, como outros tantos que a gente poderia citar. A mídia também reinventou a carta, a relação epistolar, trazendo de volta essa relação no formato do e-mail. E ainda, essa mídia revitalizou o próprio telefone celular com o desenvolvimento da tecnologia sem fio e com o Bluetooth. Assim, além de saber usar as ferramentas da internet, também precisamos saber como essa tecnologia muda a nossa concepção de realidade, o relacionamento entre ricos e pobres, a ideia que fazemos do que seja verdade, do que seja felicidade, do que seja organização política ou cidadania. Uma das palavras que foram resgatadas pelas novas tecnologias é a noção de comunidade. Segundo a definição clássica das ciências sociais, uma comunidade é um grupo territorial de indivíduos com relações recíprocas que se servem de meios comuns para obter fins comuns. A desterritorialização e a instantaneidade promovidas pela internet facultam a formação de grupos de interesse comum, mas sem vínculos territoriais, configurando assim uma nova forma de organização comunitária com muitas coisas específicas desse tipo de organização. Assim, quando se fala em comunidades virtuais, é preciso entender que se trata de um fenômeno substancialmente diferente. A concepção, por exemplo, de um espaço de acolhimento para o indivíduo, entre iguais, muitas vezes não se conjuga com a concepção de um espaço para o convívio da diversidade. Essa visão mais nostálgica sobre comunidades pré-industriais foi criticada com o argumento do poder destrutivo dos agrupamentos, até certo ponto homogêneos, que tendem a expulsar o desconhecido, o diferente, como uma forma de abolir o caos. Nesses termos, ao mesmo tempo em que se reivindica para o espaço virtual liberdade de expressão sem limites, existe também a necessidade de regras que possibilitem a convivência coletiva nesses espaços. Assim, os padrões de expressão praticados nesses ambientes não deixam de estar também submetidos ao controle social das pessoas que participam dessa interação. A possibilidade de anonimato, por exemplo, pode funcionar tanto como estímulo para vínculos de amizade, de intimidade, mas também para agressividade e desrespeito. Em listas de discussão, em blogs, redes sociais dos mais diferentes tipos, que muitas vezes são abertos para novos participantes, muitas vezes a gente observa que recém-chegados são ignorados por não apresentarem o perfil do grupo habitual, né? Que é uma condição fundamental para ser acolhido. Os indivíduos se agregam, se associam a partir de interesses e necessidades em comum. Mas, além disso, o fato de se sentirem como parte de um grupo, de estarem juntos, provoca satisfação nas pessoas. A formação daquele agrupamento, como tal, é em si um valor.